Muitos dela. Olá, Margarida, bom Olá, bom dia. dia. Olá, olá, bom Bem dia. disposta? Sempre, sempre. Eu sou uma pessoa das manhãs. E é muito disciplinada. A Margarida é daquelas escritoras que encara a escrita como um trabalho das 9 às 5, ou seja, tem uma hora para começar, uma hora para terminar. Eu já te ouvi várias vezes a dizer isso, ainda continua a ser assim, mesmo durante o Tem que verão. ser. Sim, não. É quando estou a escrever livros. Quando estou a escrever livros. Também não Uhum, consigo escrever livros 365 dias por Claro, ano. uhum. claro. Mas a partir do momento em que começo a escrever um livro, tento cumprir esse horário e, de facto, quanto mais cedo, melhor. Porque depois, à tarde, a cabeça já não funciona da mesma maneira. Já estou Acredito. a pensar noutras coisas. Mas e Já estou a Margarida? pensar nas máquinas de lavar roupa, essas Sim. coisas todas que nós temos que Exato. Mas, Por resolver. acaso é uma coisa que eu imagino imenso, é a Margarida Rebelo Pinto a fazer máquinas de roupa e a estender roupa e essas mas coisas. Pois também acontece. Imagino faço, também imenso. faço. A vida real acontece, Claro. acontece e diariamente. Oh, Margarida, mas e se tiveres um dia em que não estás inspirada? Como é que é? Obrigas-te a escrever? Olha, revejo aquilo que já fiz, Ah, vou consultar fecheiros de coisas que já escrevi, leio escritores muito, muito bons, que eu acho que há três tipos de escritores. Os maus, os bons e aqueles que são bons, tão bons que me dão vontade de escrever. E então acabo por estar um bocadinho a estudar, não sei explicar, mas que giro. não saio do escritório, não saio da secretária, não saio do meu universo dos livros. Tenho Mas também tens aquela coisa da folha em branco, o síndrome da folha em branco, não é? Aquele pânico de estar ali e não sair nada, estar Não é dias e bem o dias. pânico. Neste momento, como eu já escrevi 19 romances e estou a publicar desde 99, não é? Portanto, são Uhum. 23 anos de escrita. O mais difícil é começar um livro. Saber Acredito. o que é que quero fazer, que história é que vou escrever, qual é o tom, qual é a estrutura que eu vou criar, qual é o assunto. O arranque é cada vez mais difícil. Por isso é que eu digo que a escrita é uma facilidade nata e uma dificuldade adquirida. Uhum. Porque eu lembro-me que nos primeiros 7 romances eu não parava, não tinha sempre mais histórias para contar, acabava um e pensava, agora vou fazer sobre isto ou sobre aquilo. E agora, neste momento, o processo já é mais demorado e às vezes é um bocadinho penoso porque eu quero escrever, mas ainda não encontrei o caminho. Uhum. É, Sim. é como chegar a uma estação de comboios e estão lá 20 destinos e eu não sei que comboio é que vou apanhar. Isso nunca me Não aconteceu, sei para por onde é que acaso. vou. Normalmente quando eu vou para a estação já sei o Pronto, a mim comboio que também vou não me apanhar. aconteceu. Não acontece, mas no trabalho criativo é assim. Sim, A Claro. claro. pessoa não se quer repetir, quer fazer uma coisa Óbvio. diferente, mas não é nada automático. Depois o processo criativo é muito misterioso, só que Mas não se pode largar. falando aí da temática, Margarida, tu gostas muito de falar de amor, de paixão, de Sim, romance, não é? também não sei fazer mais nada, não é? Tu continuas a escrever muito sobre ti, sobre a tua vida, no que diz respeito a este capítulo dos amores e desamores. Em que é que te inspiras? Em que histórias é que vais beber Não, inspiração? isso era nos primeiros livros. Nos primeiros livros, naquela ingenuidade dos primeiros livros, é que Uhum. eu aproveitava as minhas experiências e as experiências de pessoas próximas para as levar para os livros e para as transportar. Depois misturava com ficção, não é? Era tudo muito Uhum. ficcionado, portanto, no fundo o leitor nunca percebe o que é verdade E e o o que é que é não é? Sim, E ficção. ainda bem, não é? Não tem nada a ver claro. com Não, isso. e ainda bem, é assim que deve ser, nunca se deve levantar o véu Claro. completamente. Agora não, por exemplo, o meu É, último não livro, tem que nada a é ver. A Lenda do Belo Soldado, é completamente ficção. Sim, Era uma lenda com 5 linhas, eu escrevi uma história com sim. 250 páginas, e todos Mas os personagens, o enredo, tirando a linha de base que tinha a ver com a lenda do soldado do Viriato, eu inventei tudo. É muito divertido, porque entra-se mesmo noutro mundo. Mas tu tiveste de estudar muito sobre aquela altura da história e tudo para escrever, não foram só essas 5 linhas de lenda, Não, não é? claro que não, claro que não. Claro Tiveste que há muita uma base, investigação há, aí. um- há uma base de investigação, mas em relação ao Viriato não há muito material. O material que há também é um bocado do campo do mito. Claro, Não Uhum. é como fazer uma Inês de Castro, ou fazer uma sim. Claro. Soror Não há Mariana tanta Alcoforado, informação, não é? ou qualquer outra Sim, princesa, ou rainha, ou rei que eu queira fazer, não é? Uhum. Quanto mais recente for, mais material há. Estamos a falar de 150 anos de Cristo, portanto sim, não havia assim tanta. O que há Claro. sempre é o suficiente para depois, a partir dali, poder imaginar coisas que sejam verosímeis, não é? Claro. E que tenham a ver. E, portanto, é o grande desafio de criar cenários e personagens e diálogos
que tenham a ver com aquela época e que não fiquem extemporâneos. Olha, Margarida, eu quero muito falar sobre as tuas férias, sobre este teu agosto, como é que está a ser? Eu estou a ver que tu tens andado aqui muito lá para os meus lados, eu sou ribatejano, e tu tens andado aqui na Zoia de Baixo, que é uma aldeia ali no distrito de Santarém. Maravilhosa, Não é? Maravilhosa. maravilhosa. O que é que se passa? O que é que estás lá a fazer? Mudaste para lá? Conta-me tudo. Não, à Zóia de Baixo, é onde nós temos a nossa quinta da família. Ai, E tão então Então somos vizinhos, praticamente, na verdade. juntamos lá todos, a minha mãe, os meus irmãos, os meus sobrinhos, neste momento já há sobrinhos netos, Ai, portanto já há 4 que gerações. férias tão boas, Margarida. E é sempre É assim? uma alegria. É, férias no campo. Eu em agosto gosto de ir para o campo, porque eu gosto daquele sossego, ouvir os passarinhos, dou grandes passeios, até Sim. eu adoro o campo. Todos os escritores gostam do campo. Depois ali ao lado tenho a quinta do Alexandre Herculano, para me inspirar. Muito Ah, bom, muito muito bom. bom. E sempre acompanhada de bons livros. Deus, Pátria, Família, do Hugo Gonçalves. Estou aqui a ver no É Instagram verdade, é da Margarida. verdade. Olha, temos muito pouco tempo. Eu queria falar sobre a Feira do Livro. Vais lá estar dia 1 e dia 11. Olha, eu São vou sempre momentos bons sempre estes de encontro dia, com... dia 1 e dia 11. Dia 1 e dia 11 de setembro, Sim. exatamente. Gostas deste Olha, encontro? eu gosto muito, gosto. Eu gosto de ir à Feira do Livro como escritora e depois gosto de ir à Feira do Livro 1 ou 2 dias como leitora, a comprar livros. Há sempre ótimas oportunidades e às vezes há livros que estão fora de catálogo, mas que são clássicos e que eu ainda não apanhei. Em relação aos dias em que vou como escritora, que é o dia 1 e dia 11, é sempre ótimo porque, além de ver outros escritores, que é sempre uma grande alegria, vejo os meus leitores. Claro. E há Claro. leitores. Eu tenho leitoras que tiram férias nesta altura do ano e que vivem fora de Portugal para me vir dar um beijinho Que à maravilha. feira meu e Deus dar do um bocadinho céu. comigo. Tão bonito. Extraordinário. Eu tenho pelo menos 2 leitoras que fazem isso, uma que mora na Suíça e uma que mora em Inglaterra. Ai, isso é E, portanto, isso incrível para mim é mesmo. uma enorme alegria. Claro. E depois a Feira do Livro é um programa muito familiar. É É muito bom, giro é. para as pessoas irem. Eu recomendo às pessoas que levem os filhos, os miúdos, porque a leitura é um hábito que se apanha de pequenino. É Claro, verdade, claro que sim, Margarida. claro que sim. É E, verdade. portanto, os miúdos que se habituam desde muito pequeninos, mesmo quando não sabem ler, a ter um livro na mão, que é muito interessante, eles criam uma ligação afetiva pelos livros e nós verdade. não podemos deixar cair os livros. É verdade. Obrigada por Obrigado, estes conselhos tão Margarida. bons, Boas Um país Margarida. férias. sem livros é um país muito triste, não se pode deixar de Concordamos. ler. É verdade. E por isso eu espero que a feira seja mesmo a maior feira de sempre. E É vai sempre um ser. sucesso, é a maior feira de sempre em termos de stands que lá estão E vamos presentes. ter muitos visitantes, E de a Ucrânia certeza é o país absoluta. convidado e pode consultar todo o programa em feira do livro de Lisboa.pt. A Margarida vai lá estar nos dias 1 e 11 de setembro. Beijinho. Beijinho, Margarida. Até à próxima. E bom Beijinho. resto de férias.